Olá, está começando mais um programa Iguais a Você. Seja muito bem-vindo. Chama toda a família para assistir, porque o assunto hoje é delicado, preocupante, mas é necessário. Nós vamos falar sobre suicídio. O que leva uma pessoa a suicidar-se? Como ajudar essa pessoa? O que você pode fazer? Fique com a gente que o programa está começando. Muito bem, programa Iguais a Você começando. Que bom ter a sua companhia. O assunto de hoje é muito importante, então chama a família toda, manda um recadinho aí para o seu amigo assistir. Nós vamos falar sobre suicídio. E comigo aqui, melhor do que ninguém, para compartilhar esse assunto, a doutora Cirlei Chagas. Tudo bem? Tudo bom, Silvia Angélica. Prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom estar conversando com vocês e esclarecendo muita coisa. Que legal, muito bom ter você aqui com a gente. A doutora Cirlei, ela é psiquiatra, então vai contribuir muito hoje aqui com a pauta do programa. Também comigo aqui, meus parceiros, meus amigos, Gabriel. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem. Seja bem-vindo. O Gabriel, ele é jornalista, é cantor, compositor, que legal, né? E também o Pedro. Muito obrigado, Pedro, por estar aqui com a gente. Privilégio. O Pedro também é teólogo, tem sempre uma contribuição muito boa para dar para a gente no final. Antes da gente continuar, eu queria falar para você que você pode se inscrever no programa Mente Feliz, Corpo Saudável, para você sentir muito melhor, perder peso, ganhar peso, manter peso. Para você que é mulher, se inscreva. Aqui está o contato, entre em contato, faça sua inscrição, as informações todas que você precisa, você pode encontrar nesse número que está aparecendo aí. O programa Mente Feliz Corpo Saudável vai acompanhar você durante 2 meses com profissionais qualificados. Então, entre em contato, porque é ótimo, é um momento seu para você sentir bem, ok? Doutora Cirlei, Pedro e Gabriel, o assunto é um assunto delicado, preocupante e eu creio que é necessário para os nossos dias. É um assunto que está tirando o sono, a alegria, o prazer de muitas pessoas, de muitas famílias. É sobre o suicídio. Tem até uma campanha, né, sobre o Setembro Amarelo, onde se faz essa campanha para poder estar alertando, conscientizando as pessoas, para ajudar. A gente tem estatísticas aqui muito sérias, eu queria só compartilhar rapidinho. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. E eles tiram sempre o dia 10 do mês para estar dando ênfase sobre esse assunto. Esse é o dia oficial, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A gente tem dados aqui registrados que cerca de 12 mil suicídios acontecem todos os anos no Brasil. E mais de 1 milhão no mundo. Então, são muitas pessoas. E aqui fala também que a cada dia, 30 a 32 pessoas no Brasil se suicidam, comete o suicídio. É um número alarmante, são números assim que deixam a gente triste de saber e acompanhar. Doutora Cirlei, suicídio, para a gente começar, o que a gente pode dizer, o que é o suicídio? A pessoa tirar a própria vida, né, de maneira abrupta, ou às vezes de uma maneira insidiosa. A gente sabe que o suicídio, a pessoa vai lá, toma remédios, várias formas que eu estava até conversando com a Silvia, que às vezes não é bom a gente ficar falando muito, porque alimenta isso e assim, o interesse de vir falar, na verdade, sobre a vida é para não virar uma idolatria à doença, idolatria ao suicídio. Porque parece que quanto mais fala, a gente está vendo muito nas redes sociais, né? Artistas, pessoas que têm, querendo ou não, uma influência sobre as vidas dos jovens, principalmente adolescentes, colocam lá assim, estou em depressão, ou se suicidou. Isso, na verdade, vai formando um calinho aí no cérebro, na mente de quem está ouvindo e vendo. Né? A gente tem que ver sempre o que está por trás. Hoje, o foco do mundo é a economia. De repente, falar sobre suicídio. Essa palavra vai fazer girar a economia, fazer girar dinheiro. Então,
né, não tem aquele interesse, né, de realmente fazer algo para construir a saúde e a vida, né? Então, agora quais os fatores que podem levar uma pessoa a tirar a própria vida? A senhora, com a experiência que você tem de atendimentos, né, tantos anos aí de atendimento no seu consultório, de pessoas, acredito que você já acompanhou muitas pessoas que passaram por isso. Quais os fatores que podem levar uma pessoa a querer tirar a vida? Atualmente, drogas. Durante muito tempo foram doenças mentais. Esquizofrenia chegou a ter 10 até 20% de suicídios. Mas hoje a gente sabe que às vezes pelo próprio tratamento que a pessoa não aguenta, o tratamento, isso vai gerando uma tristeza muito grande, uma perseguição também muito grande na vida, na mente, né? Delírios persecutórios, alucinações auditivas, porque a esquizofrenia, falando rapidinho, a esquizofrenia ela leva ao suicídio por quê? Porque a pessoa escuta vozes, chamadas alucinações auditivas. São vozes de comando, imperativas, difamatórias e muitas vezes de conteúdos místicos, o que deixa a pessoa muito atormentada. Né? Por isso que a gente sabe que tem um estigma, que a doença psiquiátrica, ela realmente está ligada a uma espiritualidade, a um problema, né? Como se diz, falta da presença do bem, da luz, da presença de Deus. Mas o que a gente vê atualmente, que eu até conversei antes com a Silvia sobre estatísticas. Estatísticas atualmente andam tão, não sei, deturpadas, que eu tenho até medo de ficar olhando. Mas o que a gente vê na prática é aumentando cada vez mais o índice de suicídio por uso de cocaína e crack. Por quê? As pessoas, elas querem alegria demais, né? E tudo que é demais vai causar problema. Então, quando se diz que a antiga doença chamada psicose maníaco-depressiva, que hoje é chamada transtorno bipolar, ela é caracterizada por fases de euforia, que antigamente se chamava mania ou euforia, que é um estado de exaltação, agitação, a pessoa fica alegre demais, agitada demais, compra demais, telefone, faz, ela produz. Só que tudo que é demais vai indo uma hora, entra em desequilíbrio, a pessoa cai. Então, quando a gente diz assim, o que é conseguir felicidade? Felicidade e serenidade. Felicidade e equilíbrio. As drogas levam ao suicídio por quê? Porque ele está acostumado com aquela energia alta, aquele muita vibração. Isso. Tem que ser tudo muito intenso. A hora que não está, entra em depressão. A gente sabe que muitos artistas, cantores, pessoas acostumadas ao sucesso, elas não sabem lidar com essa coisa de estar na mídia, de estar em evidência, de estar sendo comentado muito sobre ela. Quando isso não acontece, ela não entende a vida. Então, ela pensa que a alegria era aquilo que ela estava, naquela vibração intensa. De estar ali no foco, na euforia. Isso não é alegria. Alegria intensa é problema. Alegria intensa é sintoma psiquiátrico, precisa ser tratado. Né? Como que é psiquiatricamente tratado? Nem sempre com remédios, né? Não, quando a gente fala assim, tratamento psiquiátrico, hoje a gente sabe que não deve usar tanto remédio. Remédio também é um problema, né? Precisa, por um período, às vezes é necessário, em doses altas, mas não que vai ficar para sempre. Até a pessoa, na verdade, equalizar, né? Isso. Porque aquilo que é interessante isso aí, Angélica. Você saber que você tem picos de euforia, então não é o suficiente, mas porque ela pode, ao mesmo tempo que você está lá em cima, você vai estar, né, depois tendo uma carga negativa intensa que vai te levar para o buraco. É como se o cérebro acostuma ficar só lá, na alegria, na euforia. Quando ele dá a normalidade, que na verdade que às vezes a gente fica de boa, aí é como se a gente estivesse num momento triste. Por quê? Porque você não está lá naquele estágio de tudo só para cima e tal. Não, você parece que você fica fora do mundo, né? Isso, ela costuma polarizar. Né? As próprias crianças, quando a gente conversa com crianças, muitas falam assim, não pode me acontecer uma coisa muito boa que acontece uma coisa ruim. Porque naquele sentimento, na ingenuidade da criança, tem aqueles ciúminhos, aquelas invejas, e a criança percebe que quando ela sente uma coisa muito boa, os outros coleguinhas ficam com inveja, depois alguma coisa vai dar errado. Então, isso a gente vai fazendo essa equalização, a gente vai fazendo esse equilíbrio, porque você pode estar muito feliz, está indo muito bem na escola, mas você também tem a obrigação de ajudar seus amigos, você tem que pensar que aquele amigo que não aprendeu, ele precisa acompanhar.
Né? E isso é uma coisa muito interessante. Se você está bem é porque você precisa ajudar o outro, não é porque você precisa ser o melhor de todos. Muito Né? legal. Mas é claro que as pessoas têm aqueles momentos de mais alegres também, não é assim, não é nenhum pecado nem errado. Tem aqueles momentos mais alegres. Mas a gente vai entender, não, fiquei muito alegre, mas depois você para e pensa, nossa, mas eu preciso fazer algo para alguém. A pessoa não precisa ser condenada, né? A gente precisa ser julgada, são coisas que a gente tem que cuidar. Aspecto social também interfere? A precariedade econômica, eu vejo muitos casos, e eu procuro até em cidades que eu trabalho, ter um esquema com agentes de saúde, conversando com os programas de CRAS, CREAS, né, na medida do possível esse envolvimento, porque precariedade econômica leva muito suicídio, né? Principalmente em isolamento social. E são fatores que a gente às vezes nem sabe, né, doutora, que ele está ocorrendo. Uma família que está sendo afligida por um aspecto econômico, de fome, dívida, isolamento social. Aí tem uma coisa que chama outra, né? O alcoolismo, a droga, é o negócio. Então você vai ter uma pessoa altamente vulnerável a essa situação. Pessoas viúvas, isso tudo que envolve, é um suicídio indireto, né? O alcoolismo, a pessoa vai se matando aos poucos, né? As pessoas vão se alimentando errado, buscando prazer. A maioria, às vezes eu converso com as pessoas que eu atendo no consultório, as pessoas não estão se alimentando, estão se envenenando. Né? Porque não muito alimento industrializado, isso não é alimento. Essas coisas cheias de conservantes, empacotadas, engarrafadas. Hoje está começando a se divulgar, mas eu, outros colegas, a gente já teve percepção há algum tempo que ninguém nasce doente. Por que de repente começou essa pressão alta, diabetes, as pessoas... É a alimentação. É a alimentação. Então apareceu um tanto de doença, fibromialgia. Fibromialgia é uma doença que muitas vezes vem pelo próprio uso de analgésicos. Dependência de analgésicos causa dor. Aí a pessoa quer tomar mais remédio. Não, doença difícil de ser tratada é dependência de analgésicos. E vende nas prateleiras das farmácias à vontade. Por quê? Receita. Como está aí nos vídeos de WhatsApp, Lair Ribeiro explica muito, indústria farmacêutica está na bolsa de valores. Eles não querem saber se eles estão curando. Eles estão preocupados em vender remédios. Então, são suicídios indiretos, aquele que não se cuida, né? Muito bom. Nosso assunto está maravilhoso, né? Um assunto delicado, mas está com dicas maravilhosas. Mas nós vamos ter que fazer um rápido intervalo e já voltamos já. Muito bem, o programa Iguais a Você está de volta e a gente hoje está falando de um assunto que é necessário, é sobre o suicídio. Mas antes eu queria deixar um recadinho para você que é pai, para você que tem uma criança. A gente tem aqui essa revista, a revista Nosso Amiguinho. É uma revista que vai ajudar muito, muito na educação do seu filho. É uma revista pedagógica, vem com histórias, ensina a língua, o inglês, ensina também o espanhol. Então é uma revista completa que seu filho vai amar. Ajudou muito na educação dos meus filhos e eu tenho certeza que vai ajudar na educação do seu filho. Então, quer dar um presente de valor para o seu filho? Adquire a revista Nosso Amiguinho, ok? Vamos continuar aqui com o nosso tema, que é sobre o suicídio. Doutora Cirlei, a senhora estava falando de alguns aspectos, algumas coisas que ajudam ou que levam a pessoa ao suicídio. Só para fechar, a parte psicológica é um fator? Tem coisas que ajudam também, contribuem? Então, a parte psicológica, principalmente hoje, a tecnologia, né? O ambiente familiar é difícil, né? Quando tem conflitos, principalmente quando tem alcoolismo em casa, problema de drogas, problemas financeiros, muita briga e muito problema também com a tecnologia no sentido de que existem muitos programas hoje incentivando muita intriga em casa, né? Principalmente programas que vão viciando pessoas, novelas, filmes, aquela confusão. A pessoa não percebe, mas a própria vida dela vira uma novela. Eles falam, a novela representa a vida da pessoa, mas a pessoa vai assistindo tanto aquilo que... É uma ação que reproduz a reação e aquilo vai... vai dando aquele movimento de infidelidades conjugais, brigas com filhos e desempregos. Quer dizer, as pessoas não estão se organizando pela palavra. Se as pessoas soubessem selecionar melhor a informação que chega até ela, porque é difícil você neutralizar coisas negativas, então é melhor não ter muito contato, porque você pode ter, mas você pode neutralizar, só que é difícil estar neutralizando. Então, seleciona o que está assistindo, porque tudo aquilo de negativo que vem na mente, de uma certa forma,
você vai processar aquilo e aquilo vai materializar. Músicas. Né? Músicas boas, né? A pessoa, agora hoje tem certos conteúdos musicais que é triste, que vai levar já leva a pessoa para isso, né? Música tem muitos estudos falando que você quer mudar a cultura de uma população, você vai mudando o que ela ouve de estilo musical, você acaba mudando o estilo de vida das pessoas, para melhor ou para pior, e quase sempre a gente vê coisas para pior, né? Então é uma coisa muito triste. Mas entre os jovens tem algo que me preocupa, que foi uma série que a Netflix lançou, que eu até comentei com o Gabriel, que ele é jovem, que chama 13 Reasons Why. Fala sobre os 13 porquês, de certa forma os 13 porquês da vida, mas é uma adolescente que faz questão de fazer aquela idolatria ao suicídio, ou seja, a depressão dela é uma coisa monumental, e quanto mais monumental fica, mais vai ter coisas dando errado na vida, porque você vai criando ressonância. O que é ressonância? Você tem medo de ser assaltado, vai ser assaltado, porque o medo faz a pessoa criar uma ressonância. Então, se a gente tem medo, a gente procura de uma certa maneiras de fortalecer a tua coragem. Você vai fazer mais orações, você vai estudar mais, você vai procurar mandar luz para aquela pessoa que você está com raiva, está com medo de assaltos. Olha, não sabemos por que pessoas assaltam, mas que Deus abençoe, que as pessoas tenham uma condição melhor. Trabalhar uma linha inversa, na verdade. Né? Trabalhar. Não ver a pessoa só como algo ruim, mas como alguém que precisa de Deus, que precisa de luz. Né? Outra coisa, agora, eu acho que as pessoas estão em constante crescimento, mas esse aspecto que foi tocado aí de redes sociais e do que a gente vê também, principalmente para a gente que é jovem, que está aprendendo, ainda está, de certa forma, se moldando na vida, é uma combinação que, se a gente não souber levar com equilíbrio, é muito perigosa. Por quê? Através dos filmes, das séries, das novelas, ou seja, do conteúdo que mandam para a gente, que a gente recebe, aquilo vai produzindo na gente uma reação, e que, se a gente juntar a combinação desse conteúdo com o que a gente vê nas redes sociais, e a gente não souber lidar com isso e buscar ver coisas positivas, a gente parece que junta as coisas e vê assim, eu já estou aprendendo isso e vou na rede social. Parece que as pessoas estão sempre mais felizes, que as pessoas estão bem e que a gente não está progredindo, não está dando certo. Aí você recorre àquilo que você está recebendo de conteúdo. Que se não for algo positivo, que te edifique, que te traga felicidade e que faça você sentir que a vida é muito mais do que isso, do que rede social, do que série, do que aquilo que está sendo ensinado, você acaba recorrendo a toda aquela porcaria que eles estão ensinando ali. Ou seja, se você não vê um bom conteúdo, uma hora ou outra você, num momento de fraqueza ou de fragilidade, vai recorrer àquela ferramenta que pode te causar coisas ruins. Sim, porque a senhora é psiquiatra, a senhora vai confirmar pra gente. Tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, fica registrado no nosso cérebro? Fica registrado. Muitas vezes a gente consegue neutralizar, né? Toda informação a gente tem como neutralizar, mas são mecanismos mais difíceis. Uma hora a gente até pode estar conversando. Claro que a forma principal é a oração. A gente vive numa sociedade que as pessoas não têm o hábito da oração, o hábito de estar indo à igreja, o hábito de ter um grupo, né, uma paróquia, um grupo de pessoas que oram por você. A gente acaba em oração uns pelos outros, né? Eu tenho minha igreja, né? Vocês têm. Então, isso faz com que a gente tenha uma sintonia. Tá vindo aqui conversar é até muito bom, porque é a sintonia da espiritualidade, da busca pelo bem, né? Você vai de novo lá falar no programa sobre Deus? Eu estou falando sobre o bem, sobre a luz, sobre as coisas boas. Mas se as pessoas prestaram bem atenção no que você falou, foi muito interessante, Gabriel, porque parece simples, mas não é. Esses meios de comunicação, de informação, eles vão influenciar, mas todo mundo sabe disso. Calma, gente. Essa influência é perigosa. A palavra materializa. Existem vários versículos na Bíblia falando de como a palavra materializa. Sim. O mais é no Evangelho de João, né? No início era o verbo, do verbo se fez o do verbo você fez o homem, passou a habitar entre nós. O que eu quero dizer com isso, que me preocupa muito, que quando a Silvia me convidou, eu procurei encaixar um horário mais rápido possível para estar falando, que assim, gente, que Deus nos oriente, nos direcione. O interesse não é ficar aparecendo, o interesse nesse mundo é a gente realmente ser servo de Deus. Contribuir para o bem. Tem também, tanta coisa ruim aí, a gente tem que falar o que é bom, A gente tem que falar o que é bom, né, Angélica? Porque falam tantas coisas estranhas, né? E a vida, assim, tem as dificuldades no trabalho, existem, mas a gente tem que criar uma energia vital boa para o trabalho. O que o adolescente, quando começa com essa história, ele perde essa energia vital, essa vontade de viver.
Isso acontece, como eu estava dizendo, a depressão, a ideia da série 13 Reasons Why é fazer da depressão um monumento, fazer disso uma idolatria e tudo começa a dar errado. Tá vendo? A minha mãe fez isso, me rejeitou. E isso fica tão forte na cabeça da pessoa, realmente minha mãe não gosta de mim. De repente acontece uma outra coisa, tá vendo? Meu irmão também não gosta de mim. E isso vai criando raízes. Vai pegando essas coisas, né, que de repente, não gosta de mim. Pra que você vai ficar com isso na cabeça? Vai querer ficar em cima disso, vai tirar sua vida, porque uma pessoa de repente fala que não gosta, ou você pensa que o outro não gosta. Então, e a pessoa não sabe como sair desse emaranhado. Como que a pessoa vai sair desse emaranhado? Primeiro você tem que perceber, as pessoas que estão nessa situação têm que perceber o seguinte, é difícil encarar a vida? Tem que encarar. Não adianta pensar que você suicidando vai melhorar, porque não vai piorar. Eu falo isso para todas as pessoas, mas não pensa que você vai deixar, assim, pelo menos o problema foi resolvido. Não foi, gente. Isso deixa o legado. Legado é história de vida, é a mensagem. Isso passa de geração para geração. Então, quando você acha que a tua vida não está boa, que você está atrapalhando muito a vida das pessoas, pensa o seguinte, você faz o que precisa, você vira a casa de ponta cabeça, você vira um mundo de perna pro ar, mas você resolva a tua vida. Você passa por situações difíceis, por momentos que você é criticado, julgado, mas veja o que seria melhor para você recuperar a tua energia de vida e energia do bem. Por que isso é importante para você ajudar outras pessoas? Mesmo que você achar que a tua vida não é um mar de rosas, mesmo que você achar que Deus não existe, mas faça pelo bem, por que fazer pelo mal? Você ajudará outras pessoas. E ninguém precisa, como a gente está conversando hoje, agora há pouco, né, nesse instante, ninguém precisa estar em alta, em sucesso, para quê? A gente precisa estar em sintonia com Deus, em sintonia com a palavra, em sintonia com o bem. E outra, quando uma pessoa tira a vida dela, ela afeta 6 pessoas que vão ficar. A corrente, né? A corrente. É a você corrente. pensa assim, dei fim. Não, você vai deixar no mínimo 6 pessoas sofrendo por sua perda. No mínimo 6, se foi o que você olhou. 6 pessoas. Então, é uma coisa assim, tá com problema, problema com gênero, também, com né? dívida, com divórcio, com viuvez, a perda de alguém querido, resolva, né? O melhor não é tirar a vida. É mais importante. A vida é mais importante do que isso tudo. Hoje em Muito dia, bom. a cobrança por resultados de provas, Também. de vestibulares, a pessoa fica com muita frustração. Aceitação, né? Isso, a pessoa tem que passar numa prova. Não, você está, de certa forma, desenvolvendo habilidades para você conseguir passar num teste. Não deu certo, não foi deslize, mas acontece com todo mundo um deslize, Sim. porque a gente tem que aceitar o caminho que Deus nos mostra, as dificuldades. Mas eu não quero assim, se for para ser desse jeito, eu vou morrer, que isso é orgulho. E outra, né? As Porque escolhas também, né? Orgulho. Já é diferente. Orgulho. Isso é muita impetuosidade. Escolhas, calma. né? Às vezes eu escolho algo. Então, Descontraído. quando eu escolho algo, eu tenho que ter bagagem para aguentar aquilo, né? O que vem do outro lado. E a vida Muito que te bom. possibilita consertar ou resolver essas situações. Sim. Você tirar a vida, você acha que você vai resolver a situação? dá. Não. Você vai deixar o abacaxi para outro. Tem que ter Então, a lutas vida- e tem que ter determinação. Muito bom. Uma coisa é fazer dar certa, a às volta vezes a por gente cima. fala para as pessoas em resignação, elas falam, quer dizer que tem que conformar com tudo, não é assim? Não. Gente, não é isso. Não é se conformar, né? Algumas coisas você tem que aceitar e outras você tem que resolver e algumas não tem jeito, você tem que conviver com elas. E algumas Né? coisas a gente tem que aceitar. Aceitar. Por que acontecem coisas erradas na vida? Por algum motivo, por nossas gerações anteriores. A gente está pagando pecados. Até não é pecado. É uma energia que vai ficando, tudo aquilo que a gente produz de bom, a gente vai estar semeando boas sementes. E elas vão brotar, vão germinar as boas sementes um Vida dia. semeadora. Né? Agora, se a gente fica fazendo coisas ruins, pensando em morrer, é isso que a gente está ensinando. Mudar pensamento negativo para positivo. Positivo. Muito Um bem. suicida, na próxima geração, quase sempre tem outro suicida. Então, por isso que eu estou falando, cuidado. Cuida da vida, porque vão ter outros. Por que às vezes falam que o suicida não consegue a luz? Porque outras pessoas vão estar olhando isso como exemplo e essa energia vai continuar. Vai ficando Muito bom. difícil. Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, mas nós já voltamos já para continuar e fechar esse assunto que está muito bom aqui com as dicas da doutora Cirlei. Fique com a gente, que o Iguais Você volta já. Muito bem, o programa Iguais a Você está de volta e o assunto está tão interessante, tão bom, as dicas, que eu acho que nós já vamos gravar o próximo programa, já vamos deixar aqui, aproveitar a doutora Cirlei, já gravar para a próxima semana, continuação desse assunto. Mas só para a gente fechar esse programa de hoje, doutora Cirlei,
O que a senhora pode orientar ou ajudar, o que fazer com os chamados sobreviventes de perdas ao suicídio? Aquelas pessoas que perderam alguém para o suicídio. Ah, sim. Como eu estava dizendo, a pessoa, quando ela vai embora, não significa que as coisas foram resolvidas. A energia que fica é pesada, assim, a tristeza é grande, sentimentos de culpa, né, gente? Porque a tal série que eu falei lá, do 13 Reasons Why, a menina procura deixar todo mundo com culpa. Então, isso vira uma forma de manipulação da família. E outros da família podem, de repente, resolver pegar esse gancho e começar a manipular também. Ó, se não fizer o que eu quero, eu vou morrer. Eu preciso de muita atenção, eu estou muito carente, eu vou morrer. Todos na família devem dar, sim, atenção, prestar atenção, mas para pegar essa pessoa e falar assim, olha, então nós vamos sair, vamos fazer uma atividade física, nós vamos à igreja, nós vamos fazer um curso, vai junto, depois a pessoa tem que ir andando sozinha. Se ela não quiser andar sozinha, tem gente nesse mundo que realmente não quer fazer nada, né? Então é uma coisa assim, tem gente que você não consegue. A gente ajuda quem quer ser ajudado, né? Isso aí no caso de quem está passando pelo pensamentos suicidas. Porque quando um vai embora, alguém da família vai ficar com essa história de que agora eu também estou triste. Tá. Então essa pessoa tem que continuar a viver, procurar meios para sair. Para superar tudo isso, para tornar a vida dela mais intensa, uma pessoa mais caridosa, pensar mais no outro, sair desse egoísmo. Entendi. Porque o pensar só em si, valorizar muito a sua tristeza é uma atitude egoísta. Né? Quando a gente faz pelos outros, a gente vai melhorando. Muito bom. Se você precisa de ajuda, você pode ligar no 188 qualquer hora do dia, que vai ter uma equipe que vai poder te auxiliar e te atender também. Pedro, para a gente fechar esse assunto, esse bloco desse programa, o que você pode dizer para nós, para as pessoas que estão em casa, sobre essa parte do suicídio? Bom, primeiro é importante que a gente entenda que Deus nos criou com vocação de vida. Isso é fantástico. A centelha de vida está em nós e não adianta você querer ignorar isso, né? Ah, mas eu não vim no planeta, não fui aceito, meu pai não queria, minha mãe não queria. Não existe isso. Existe o fato de você estar aqui. Isso é importante. Então, a primeira pessoa... Agora, aquilo que a doutora Cirlei falou é muito importante. Aqui não é um lugar só de coisa boa. Nós temos as perdas, nós temos ganhos, nós temos coisas do bem, nós temos coisas do mal, porque convivemos num mundo que foi afetado por um vírus chamado pecado. Mas Jesus Cristo veio a esse mundo e Ele é a luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Ou seja, eu vim para combater as obras do mal, né? Essa coisa do maligno, essa coisa do ruim. Então Jesus veio já e enfrentou isso por nós. O Evangelho de João, capítulo 14, o verso 6 diz assim, né? Eu gosto muito desse texto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz, eu sou a vida, eu tenho vida para você. Num outro momento ele diz assim, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então nós não temos o direito de trazer esse sofrimento tão intenso, né? E repartir isso com as pessoas. Está com um problema? Vamos resolver ele enquanto ele está surgindo. Pô, fiquei meio triste. Tem diferença, né? Eu estou meio triste, mas eu não estou com depressão. Eu estou lidando com uma situação financeira ruim, mas eu posso trabalhar e ver isso aqui. Eu tenho que ver o meu aspecto familiar. Então isso é muito importante, que você saiba que Deus tem vida para você, amigo. Então vamos adiante, vamos buscando essas soluções e Deus vai estar contigo, fortalecendo sua vida, sua família. Para isso que a gente está aqui, o Iguais a Você, para também te ajudar, te orientar, te prevenir sobre essa questão. Muito bom. Quero agradecer a doutora Cirlei por ter participado do programa de hoje. Nós vamos gravar o próximo já, com mais dicas, né? Para ajudar todas essas pessoas. Muito obrigado. Quero agradecer também Gabriel por estar aqui. Pedro, mais uma vez. Privilégio nosso. Para você que está em casa, espero que tenha gostado, tenha aprendido muito e não esqueça, a vida é linda, a vida é bela, ela está aí para ser vivida, para ser enfrentada. Então viva um dia de cada vez. Lembre-se sempre que estamos torcendo por você, porque somos iguais a você. Até o próximo programa.